a gente está vivendo um tempo assim que nós precisamos ser mais intensos em Deus, né? Acho que assim, eu viajo bastante, assim, eu vejo isso, né? A importância de você trazer de volta a igreja para o lugar dela. Olá, meus amados, sejam todos muito bem-vindos a esse tempo maravilhoso que é o nosso Memorial Cast, o podcast da Igreja do Nazareno Memorial. Nós estamos muito felizes em poder receber você aqui nesse tempo. Todas as quartas-feiras, às 20 e 30 horas, nós estamos aqui, sempre trazendo um bate-papo muito edificante para a sua vida. Nós queremos já pedir para você que participe das nossas programações que temos feito aqui com muito zelo e tentando ser sempre muito muito otimista em trazer as pessoas que vêm para cá para poder contribuir nessas conversas. Na última semana tivemos um bate-papo especial demais com o apóstolo Daniel Branco e dessa vez, como eu tinha prometido, nós iremos continuar, porque era bom demais para ficar em um vídeo só. Então nós estendemos aqui para esse tempo. E antes da gente entrar no que a gente vai falar um pouquinho aqui, que nós estamos aqui pegando o tema servir e abrangendo um pouco mais, eu queria fazer algumas considerações. A primeira, que você taque o dedo nesse like. A segunda, se inscreve no canal se você está assistindo e você não está inscrito, você está cometendo um crime gospel. Pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal. E a outra é, comenta. Se você estiver assistindo aqui, viu algum ponto que você acha legal, concorda ou discorda e quer ali polemizar em nome de Jesus, coloca ali o que você acha, sempre vai contribuir. Nós não somos os donos da verdade, mas nós falamos acerca das verdades do Senhor. Então, participe também, que é uma forma de você contribuir. Lembrar você que dia 18 e dia 19 tem a conferência de mulheres, então fique atento às programações da nossa igreja aí e participe, beleza? Então vamos ao nosso episódio. E hoje nós trouxemos novamente aqui o apóstolo Daniel Branco. Muito obrigado, apóstolo, Bom demais. novamente, por vir aqui. Acordei cedo para Acordou vir. cedo, tomou um café, A impressão que já é dei de um outro cafezinho madrugada. aqui. Tomei, tá bom. Vou querer outro Maravilha. daqui a pouco. A gente está tendo o privilégio aqui de ter ele aqui na cidade, tá servindo aqui, que eles vêm aqui para a cidade, mas não vêm para descansar. Eles vêm Não. para trabalhar. É, E descansar é carrega lá a em pedra, BH. carrega a pedra enquanto descansa. Exatamente, tem o descanso de louco é Descansa, carregar pedra. carrega a pedra. Mas amém, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com o senhor de A novo. mim Nos também. bastidores aqui, dá vontade de nem começar a gravar. A gente fala, vamos começar a gravar, senão a gente fala tudo, ele vai entregar tudo. Mas amém, graças a Deus. Na última semana, a gente falou um pouco sobre o servir e várias coisas ricas. E a gente entrou nos pontos que o senhor está colocando no seu livro, que é a adoração íntima. É isso? Íntima adoração. Íntima adoração. Vai E sair o de senhor novo, depois você compra. pelo amor de Deus, a gente vai É, colocar na descrição é isso dos aí. episódios todas as informações aí devidas no Legal. Instagram do senhor, para que as pessoas sigam Isso. lá o apóstolo Daniel Branco, tá lá, P Daniel Branco, é isso? Decorei. Isso. A P. Daniel Tá Branco, vendo? né? E aí você segue lá e a gente vai colocar as informações nesse vídeo também. E a gente falou sobre dois pontos, que haviam quatro, a gente vai falar sobre bastante coisa, que foi o servir, né, o ministério, e depois entrar na obediência, que são pontos que nós precisamos considerar aí na caminhada cristã. Eu queria que o senhor aí continuasse nesse mar aí. Nossa, mano. É que é tanta coisa, né? Que se a Muita gente for coisa. ficar aqui, vai falar muita coisa, né? E tem conteúdo para falar, Tem, né? tem. Na verdade, tem assim. É, é uma coisa assim. A revelação bíblica, ela é plena porque ela está lá na Bíblia, Amém. né? Ela está lá, não tem nada oculto, nada escondido. Depende muito da agenda, da dedicação de cada um de buscar, de entender, né? Então, assim, estava até falando antes, tudo na Bíblia ela converge sempre em cima de dois temas. O primeiro tema é amar Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, de todo o entendimento, né? E quando Moisés fala para Josué, fala, ó, você vai entrar na terra, quando você entrar na terra,
ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E ele Uau. fala assim, inculca isso nos seus filhos. Então, ele não é inculcar religião, inculcar paixão no coração dos filhos. Faz os seus filhos amarem aquilo que vocês amam. Então, quando você entrar na terra, faz. Então, o objetivo de Israel na terra sempre foi amar a Deus, sempre foi buscar a Deus. Então, o tema avivamento, ou esquece avivamento, né? O tema paixão por Deus, ele é primário, não é nem prioritário, é primário, é básico. É o básico do básico do básico do básico do básico, desde Israel. Né? Quando você lê lá em Deuteronômio, acho que 18, quando eles assim, olha, eu acho legal até Sim, claro. citar o texto aqui, porque tem coisa assim que a gente precisa, já não sei nem como que eu aqui. Olha que doideira aqui, quando ele chega no capítulo 19, e é uma coisa assim que Deus parece que ele vai abrindo os olhos da gente. Olha só, quando ele fala com Moisés, é assim, ó, agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardardes a minha aliança, Deus falando com Israel, então sereis a minha propriedade particular. Essa expressão é lá de Pedro, Isso. ok? Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6. Vós me sereis reino de sacerdotes. Lá no livro de Apocalipse fala reino e sacerdotes. Aqui Israel seria um reino de sacerdotes. Então Deus, quando pega Israel e coloca Israel na terra, qual que era o papel de Israel na terra? Ser um reino sacerdotal. Então o papel fundamental de Israel na terra era ser aqueles que ensinam a Torá, que buscam a Deus e que ensinariam todas as nações a buscarem a Deus e amar Jeová, a Yahvé. Entendeu? Sim. Esse é o papel de Israel. Então, quando ele fala assim, vocês me serão luz para as nações, no livro de Isaías fala, então ele fala assim, vocês serão uma luz para as nações. Uma luz em que sentido? Aí depois Jesus vem e reforça isso. Então, sempre Israel teve só dois objetivos. Ame a Deus de todo o coração, de toda a alma. Vocês têm que ser um reino sacerdotal. E ame a Deus, e ame ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vem e fala, toda a lei se resume em quê? Em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o papel da igreja na terra, que é o seu papel, o meu papel, é amar a Deus de todo o coração e amar o próximo. Porque o alvo de Deus é salvar a humanidade. E a igreja está preocupada consigo mesmo. Programações voltadas para elas, né? Que não produz a paixão por Deus e que não produz o amor ao próximo. Então está todo mundo longe disso. Isso é um tema que o senhor fala, por exemplo, o senhor está falando sobre amar a Deus e aí o senhor colocou também a paixão por Deus. Exatamente. E eu percebo que alguns separam essas duas coisas. O amar a Deus, não, eu amo a Deus. Mas aí você olha, não estou dizendo que a gente consegue ver as coisas, quem sabe da intimidade de Deus com a pessoa é a pessoa e Deus. Mas algumas pessoas parecem que perdem a paixão pelo Senhor, não é? Olha só, na Bíblia, paixão por Deus é paixão. Então, a pessoa assim, o amor, lembra quando o apóstolo diz assim, filhinhos, não ameis de palavras, que as pessoas falam, que amam, como que é uma palavra, virou uma coisa popular, uma coisa sem sentido. Ela perdeu o sentido real das coisas, Sim. né? Então, quando a nossa igreja ama a Deus, e você não vê ardor.
Você não vê uma devoção intensa das pessoas para com Deus. É uma coisa fria, aquela coisa estranha, sabe? Religiosa. A pessoa fecha o olho, mas não ora. A pessoa, sabe? Que é vã repetição. A religião é vã. É uma devoção vã, que não produz nada. É uma oração que é igual o Isaías, quando ele fala muito sobre isso, ele fala assim: assim fomos nós pela tua presença, como uma mulher que sente as dores de parto e tem contrações do seu parto. Mas na hora do vamos ver, ele diz assim: concebemos e isso foi senão vento. Quer dizer, é uma coisa que não produz nada. Meu Deus. Tem oração, sente dor de parto, aquela. Mas não gera nada. Meu Deus. Concebemos nós, e o Isaías fala bem assim: concebemos nós e isso foi senão vento. É uma coisa estranha isso. Então, a gente, quando fala assim de retornar ao primeiro amor, é retornar à intensidade da relação com Deus. Não é a religiosidade da relação com Deus, né? E hoje, em termos assim, você vê, a maior parte das igrejas tem adotado cultos menores. Sim. O problema não é se é menor ou maior, né? A qualidade daquele tempo. Eu participei de culto de 3 horas, de 4 horas, aí todo mundo carregado. Lá no início do avivamento em Belo Horizonte, tirava as pessoas carregadas para dentro de carro, cara. Entendeu? Uhum. Gente chapada, que pagava assim, ficava 2 dias em off total, assim. Já falando em línguas, aquela coisa toda. É uma coisa assim que eu vi isso acontecer. Mas hoje a gente está caminhando meio para isso, para diminuir essas coisas. Diminuir. Parece que eu tenho a impressão assim que parece que está tirando. É como se tirasse o espírito sacrificial das pessoas, né? Tudo é muito, tudo é pesado. Eu lembro que o Ricardo Robertelli, ele falou assim, lá no Clamor pelas Nações, desse ano. Ele falou algo que me impactou muito. Ele falou assim no meio do culto: é tempo de nós explodirmos os relógios das igrejas, a fim de dizer: eu não vou sair daqui enquanto ele não vir. Então, mas tem uma coisa assim que o pessoal lá da Elevation, a gente até conversou um pouco sobre isso. Mencionamos. Né? O pessoal da Elevation, teve um grupo de pastores do Brasil que esteve lá. Né? E em um determinado momento alguém perguntou assim: por que 19 minutos? Eles têm exatamente 19 minutos no louvor. E eu fico pensando, 19 minutos. É estranho isso, não é? Para a nossa cultura, ainda mais para a cultura do avivamento, né? Tem que ser culto, louvor de 1h30, 2 horas, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim: eu não consigo, como que consegue atrair a presença de Deus? E aí o pastor sênior lá devolveu a pergunta. Ele falou assim: quanto tempo desse período todo que tem de profundidade mesmo no louvor, quantos minutos são? Aí, eu não sei se foi o Ebi Uber ou o Gils que respondeu, ele falou assim: em média 19 a 20 minutos. Então, olha aí. Aí eles, aonde que está o segredo deles lá? Eles chegam 4, 5 horas antes do culto. Meu Deus. Aí é a doideira do negócio. Olha isso, cara. Eles chegam 4, 5 horas antes do culto, eles passam o som, aquela coisa toda, e vão para uma sala dentro da igreja, é um ambiente do louvor, e eles fazem isso em quase todos os departamentos da igreja, departamento infantil. Eles vão para um lugar, tem um nome em inglês que eu não sei,
não sei como eles chamam isso em inglês. A tradução é como? É assim, eles ficam num lugar encharcando, como se eles estivessem se encharcando de Deus. E eles ficam lá, tem os sofás, aquele, e o cara fica à vontade naquele lugar, mas fica lá chorababa, falando em línguas, orando. Aí naquele lugar tem máquina de café, refrigerante, tem um lanchinho. E eles passam horas nesse ambiente buscando a Deus. Quando eles sobem na plataforma, eles precisam só de 19 minutos. E é explosivo o negócio. Pô, é full power. Já chega no tempo certo. Os caras estão full. Então, assim, tem essa ideia, né? Mas essa ideia de buscar até a presença vir tem a ver com isso. Tem a ver com antes. Não é na plataforma. Então, Não é eu penso só na nisso. plataforma. Mas o senhor tocou num ponto que o senhor ministrou louvor há muitos anos. O senhor sabe que o que eu estou falando, talvez. Por exemplo, hoje o que acontece? As pessoas vêm para o culto sem consciência de que estão indo prestar um culto. Vem com a consciência do Deus. O que eu vou pedir para Deus hoje? Qual música que vai cantar para mim? Que vai ser? Aí você tem que desconstruir o que a pessoa acha. Mas o ministro de louvor, o Jason Lee esteve lá na nossa Uau. igreja recentemente. Ele... Cara, a igreja estava esperando um show e o Jason é chapado, né, Ele não cara? tá nem aí pra nada. Ele tá na charola dele e dane-se o resto. Exato. Mano, e até a igreja entender isso, demorou uns 30 minutos. Só isso. Aí ele foi. E ele não ficava pregando na hora do louvor. Não, ele só ministra. Eu vi ele só. dando louvor. O que posso dar, Deus que tem. E ele vai na Ele vibe vai dele, chapando, não tá nem aí, né? E então essa é uma desconstrução, né? De falar demais. A pessoa não ora, ela prega. As pessoas não sabem orar, né? Elas não oram, elas pregam. Tá pregando, não tá, o ministro de louvor não tá orando. Ele tá simplesmente pregando, ou tentando pregar para Deus. Meu Deus do céu. É umas coisas estranhas, né? Mas acontece. Cara. E são hábitos ruins da igreja, né? Por quê? Né? Dentro daquilo que a gente teve, que a gente falou. Que a igreja tem um entendimento do que é profético. Por exemplo, naquele texto que a gente estava falando no outro podcast, quando ele diz assim, os filhos de Asaf, de Renan, lá de 1 Crônicas 25, né? Ele fala assim que eles estavam, primeiro, eles foram separados para servirem, para ministrarem no tabernáculo que Davi estava restaurando. E diz assim, essa é a primeira coisa, era serviço. Então não era música, era serviço. Aí você vai nos Estados Unidos, eles não falam assim, vai começar o culto. Vai começar o serviço. Service. Então por quê? Porque é um serviço isso. E serviço é muito abrangente. Né? Por quê? O cara serve com a música, mas ele precisa também entender que ele precisa servir a liderança da igreja, né? Ele precisa servir os líderes da igreja. Você pode ver que no texto, e são várias menções, né, sobre isso. Ele fala assim, eles estavam todos debaixo da ordem do rei, quer dizer, servindo ao rei, servindo o rei. O rei aí não era Davi. Uhum. Então, eles seguiam as ordens do rei, eles serviam debaixo das ordens do rei. Porque aquele ato da mulher lá de Lucas 7, quando ela chega por detrás, é um ato de adoração profundo ali.
Ela Sim. lava os pés com as lágrimas, enxuga com o cabelo. Porque a palavra prosquinel é o ato de prostrar-se, render-se. É o ato de beijar o chão. Beijar o chão. E a mulher beija os pés de Jesus. Ela lava os pés de Jesus com as lágrimas. Então, o ato de adoração mais profundo, real da Bíblia é o da mulher. A mulher pecadora lá de Lucas 7. Uhum. Ok? Sim. Então, e aquele ato de se prostrar implica em se sujeitar, implica em se render diante de Deus. As pessoas são muito resistentes, né? E reticentes. Elas têm dificuldade de se render, de se expressar, aquela coisa rígida, mãos cruzadas, Mãos aqui. braços cruzados, sentado no banco. Não tem nada, não tem nenhum problema. Adorar sentado, deitado, gritando, né? Só que as pessoas, elas usam esse negócio que cada um adora de um jeito para esconder a indiferença dela, ou para não revelar a indiferença dela. Não, eu sou assim, é assim que eu entendo. Não, e a Bíblia, quando Davi lá no Salmo diz assim, vinde perante o Senhor, ajoelhemos-nos perante Ele, prostremos-nos diante dEle. Então, é um ato de prostração, de rendição. Então, É o jeito que ele quer, né? é o, É o jeito que Deus quer. é o jeito de Deus. Eu quero que você se renda. Se renda. Que se pare de oferecer resistência, tal, não sei o quê. Então tem uma série de coisas aí que envolve. Isso aqui dá caldo pro resto da vida, que Dá. assunto. Eu já ouvi várias vezes isso daí que o senhor falou. Entendeu? Então isso é muito comum. E na adoração, você precisa quebrar isso. O ministro de louvor precisa quebrar isso, furar isso. E não é brigando com a igreja, como muitos fazem. Sim. Brigando, querendo pregar na hora do louvor. Exortar. Né? Agora, como é que você quer trazer as pessoas para um lugar de onde você não está? Uou. Entendeu? Ô, gente, a montanha é aqui em cima, suba a montanha. Ali, vai lá, vai lá, vai lá. Vai andando, daqui a pouco eu chego lá. Não, eu estou do alto da montanha. Eu falo, venham. Uau. É diferente. É diferente. Entendeu? O que falta é essa profundidade, né? Desse Entendeu? lugar que as pessoas às vezes não estão. Que o cara tem que o ministro, no caso do ministro de louvor que a gente está falando, Sim. ele tem que criar isso antes. Ele tem que produzir isso antes. Então, é muito comum hoje o cara, 15 minutos antes de começar o culto, está ensaiando. Aí eu te pergunto, ô Bruno, isso vai dar certo? Onde que vai dar certo? Onde que vai? Só a misericórdia de Deus. É o amor de Deus pela igreja, não pela dedicação de quem está lá, que está mais preocupado em uma performance de louvor, uma música bem tocada, tal, que eu concordo com isso, tem que ter. Mas ali naquela hora, é tudo errado isso. Isso é bem tudo impactante. Errado. Então, assim, eu já há muito tempo, quer dizer, isso é antes. Então, aquele 1h30, 2 horas antes, que a equipe de música chega na igreja, né, guardando as devidas proporções. A Bethel é aquilo, chegam 5 horas antes, 4 horas antes, para passar o som e buscar a Deus. Por isso que os caras estão onde eles estão. Eles não estão lá para ensaiar, tal. Eles já fizeram isso antes. Nossa. A área técnica, ela é preparada antes. Então eles se encharcam, se enchem. Quando sobe lá em cima, já está tudo alinhado. Não é aquela coisa, eu vou fazer o que o Espírito manda. O Espírito teve a semana toda para falar com o cara, onde que esse cara estava? Nossa. Onde que esse cara estava? Onde que ele estava? Entendeu?
Em nome do Espírito, a pessoa improvisa porque ela está despreparada. Ela não preparou antes. Ela não buscou antes. Ela não achou o caminho antes. Entendeu? E vai dar tudo. E vai dar no que dá. É o que sempre dá. Toda igreja, eu rodo pra caramba, mano. Mano, é tudo igual. As pessoas, elas replicam os mesmos erros. Os mesmos erros. Porque, ao mesmo tempo que o texto lá diz assim, que eles estavam debaixo das... Eles serviam, foram separados para ministrar no tabernáculo, para servir no tabernáculo. E todos eles debaixo das ordens dos reis. São dois valores. Servir no tabernáculo e estar debaixo de submissão. Ok? Do rei, da liderança da igreja, aquela coisa toda. A terceira coisa é que eles profetizavam com harpas. E aqui que é o X. O que seria esse profetizar com harpas? A profecia com harpas. Entendeu? Eu lembro assim, tem muitos anos isso. Tem uma igreja em Belo Horizonte, lá no Igreja Batista do Tirol. Isso deve ter sido em 1996, 97, por aí. O Danduque estava lá ministrando na igreja e a gente, como ele não era tão conhecido nessa época, ele ia muito em BH, né? E eu fui um dos privilegiados quando ele começou a frequentar, estar muito lá. Eu fui um dos pastores que comecei a seguir essa linha, né? E o pastor Antônio Cirilo também. E eu lembro que o Dan, ele falou um dia uma coisa, ele falou assim: eu não gosto de ouvir nada, nenhum tipo de música que não gere fome por Deus. Então tem canção que não diz nada, né? Tem coisa, por exemplo, tem um CD até do Luiz Arcanjo, Entre a Fé e a Razão, que é uma coisa para músico, porque é muito grooving, é muito bom. Quem gosta de música, gosta de técnica musical, você vê, tá ele cantando, o Jamba, que é um batera animal, ele que fez as baterias e tal. É muito bruto o som dos caras, entendeu? Mas assim, é música. Agora, tem canções que geram em você a fome por Deus. Meu Deus. Que desperta isso em você, a fome por Deus. É bem isso. E o Dan falou isso. Eu não vou ouvir nada que não gere isso dentro de mim. E ele me deu um CD. Era um CD de um cara chamado Kevin Prosch, que era um adorador. Não sei se você já ouviu o David falando de um cara que inspirou muito ele lá nos Estados Unidos. O David Keelan? E é esse cara. E eu acho que ele foi numa conferência. Eu não sei aonde que foi essa conferência. Eu sei que sei que o cara pegou o violão, era um doidão. Um charolado, assim. E ele começou assim, você ouviu o som dele, né? Depois, se você quiser, né? Kevin Prosch, colocar para o pessoal aí. Legal. É diferente, né? E ele me deu o CD, ele falou assim, ó, não ouve CD dirigindo. Meu Deus. Eu fiquei assim, não vou ouvir assim. Meu Deus. O que aconteceu? Acabou o culto, eu entrei no carro, coloquei o CD. Vamos ver o que dá. Não, eu coloquei porque eu estava ansioso para ouvir e tal.
Mano, me deu uma crise de choro dentro do carro. Uau. E eu não entendia nada que ele falava, mas eu entendi o espírito dele. Meu Deus. Me deu uma crise de choro, uma vontade de orar. Foi isso que aconteceu. E isso é ser profético. A música profética. Então, quando ele fala assim, eles profetizavam com harpas, é que eles liberavam um som que despertava. A profecia com o instrumento, ele tem que libertar as pessoas. O objetivo profético que Paulo diz, toda profecia tem que consolar, edificar e exortar. Consola, edifica e exorta. Porque exortação não é ficar dando paulada, pegar o violão e dar uma violãozada em ninguém, né? Exortar no sentido de encorajar, de empurrar a pessoa para frente. Entendeu? Tem canções assim, quando a pessoa começa a cantar, bicho, o cara, ele entra naquele lugar. E aí, porque a profecia, ele coloca a pessoa dentro No ambiente profético. do ambiente. Não, é aquele. Você vai entender. Lembra quando o salmista fala assim: no dia da minha adversidade, ele me esconderá no recôndito do seu tabernáculo. Então, na adoração existe um lugar aonde tudo fica desse tamanhinho. Os problemas diante da presença de Deus. Então, é como a ansiedade vai embora. Aquela ideia quando escreve no Salmo 26, ele diz assim, ainda que um exército se levante, o pau está quebrando em volta, mas ele achou aquele lugar em Deus, no meio da adoração. Isso é profundidade. Meu Deus Que do ele, céu. entendeu? E a música profética, ela coloca você nesse lugar. Ela te ajuda a achar esse lugar. Que a Bíblia chama, Senhor, esconda-me na fenda da rocha. O que habita no esconderijo, esse esconderijo do Altíssimo é um lugar na presença de Deus que você só encontra com profundidade e adoração. E a música profética te põe nesse lugar. Sim. Ela te leva a esse lugar. Ela desperta você para esse tipo de coisa. Isso é tremendo. Aconteceu uma situação aqui, da minha sogra ter me mostrado uma música, ela veio do Clamor, que ela foi a primeira vez, né? Uhum. Ela falou, ó, ouve essa música aqui. E eu tava, tipo, a gente quer música, a gente ouve muita coisa, e muita gente quer mostrar música pra gente. Põe aí. Aí eu coloquei, Posso Ouvir os Anjos, do Robertella. E aí eu despretensiosamente, eu tava falando isso pro Yar, que tá nos ajudando hoje, eu coloquei a música, falei, vou ouvir, né? Ela tá pedindo aqui, daí eu fiquei com ela aqui. E aí ele entra naquela parte, no ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão assentados à mesa comigo, meu amado, não me deixe sair deste lugar. E o meu coração queima por ti. Meu, eu não deixei, mas as lágrimas sem vergonha começaram a sair da minha cara. Eu falei, é isso que o senhor falou. O ambiente foi tomado e eu tava sentado ali naquela cadeira ali. E como é que pode um negócio desse? É porque a música profética, ela desperta a fome por Deus. Por exemplo, quando Saul ficava possuído pelo diabo lá, o demônio entrava nele, que vinha um espírito maligno da parte do Senhor e possuía, e ele ficava literalmente endemoniado. Ele perseguia Davi, porque um cara que desprezou a arca de Deus a vida inteira, aí você vai entender quando Davi fala assim, vamos buscar a arca, porque nos dias de Saul não nos valemos dela.
Quer dizer, você não vê menção de Saul indo buscar a presença de Deus, indo adorar a Deus perante a arca. Ele não tinha preocupação com a arca, com nada. Ele governava. Então, quando a pessoa ele, ele não ele não encontra esse lugar, mano, ele vai ter que ser líder na pancada. Meu Deus. Aí ele é tomado pelos ciúmes, insegurança, né? Porque não sabe direito quem ele é, não sabe o lugar aonde Deus colocou ele não tem relacionamento com Deus suficiente para poder superar essas coisas, para poder conviver com alguém que vive e faz coisas melhor do que você. Que é super comum. Não, e em liderança é isso, mano. Você não é dono de tudo, você não sabe tudo. Você tem que ter pessoas que fazem coisas que você não faz. Em outras palavras, que sejam melhores que você. Amém. Senão não funciona. A igreja não anda. E Esse é assim. Então, quando uma pessoa chega se destacando muito, aí vem igual o memezinho amostradinho. é mostradinho. Amostradinho. Né? Aí as pessoas entendem tudo desse jeito. Que a pessoa tá se amostrando. Aí sabotam, aí cortam a pessoa, difamam a pessoa, começam a criar narrativas e falar mal da pessoa. Por quê? Porque por causa disso. A pessoa tem que. A música tem que levar. E o Davi era esse cara. Quando o cara ficava endemoniado lá, antes dele tentar matar Davi, ele já tinha problemas. Vinha o demônio, alguém pergunta assim, cara, o que nós vamos fazer? Alguém fala assim, conheço um homem, filho de Jessé, é forte, bonito, sisudo em palavras, sabe tocar, isso é fundamental, ele sabe tocar e o Senhor é com ele. Quem é? Davi. Traz o cara. Quando ele tangia, o capeta saía do cara. Quando ele tocava, quando ele cantava, o demônio saía. Isso é profético. É o que produz libertação, é o que produz edificação, é o que produz consolo, é o que produz encorajamento. Não tem que falar nada na hora do louvor. A pessoa tem que ser um rio, né? Transbordante. Então, a pessoa acha que uma frase de efeito vai produzir. Essa questão de que eles profetizavam com harpas é porque hoje parece que a pessoa é obrigado a ter que falar alguma coisa. Uhum. Então, o ministro de louvor é período de louvor. Ele tem que começar o louvor e adorar a Deus e acabou, cara. Não tem que fazer mais nada. E se ele tem, assim, realmente ele tem uma palavra profética, Ele simplesmente libera. libera. Ele não fala e nem provoca. Entendeu? Sim. Se tem. Agora, se não tem, fica quietinho. O senhor falando sobre o Difícil profético. falar isso, né? Muito difícil. O senhor falando sobre o ambiente profético ainda, né, o profetizar me lembro da passagem de 2 de Reis 3,14, quando fala assim, o Eliseu, né? Uhum. Tragam-me um tangedor porque eu vou profetizar. É. E é interessante a E quando ele presença começa de um a músico. tocar e veio o Espírito do Senhor sobre Exatamente. Eliseu e profetizava. Isso. Então, é interessante, né? Que não é só o menino que faz o fundinho, né? Porque é diferente o cara que tem o músico e tem o tangedor. Fala um pouco sobre isso. É diferente. O músico ele vai tocar lá, ele toca. O tangedor não. O tangedor ele cria a atmosfera. Aonde que a gente precisa entender isso, né? Então ele tem que ele tem
tem que ter técnica para isso, é lógico. Tem que saber tocar. Porque Davi, ele não era só um homem sisudo em palavras, né, que tinha autoridade, não era só uma pessoa bonitinha, diz assim, era belo e tal, aquela coisa, e ruivo, né? Ele não era só bonito, e ele não era só um cara firme nas suas palavras. Deus era com ele, mas ele sabia tocar. Ele sabe tocar. A expressão é assim, ele sabe tocar. Então não é esses tecladista mão de galinha, né? Aqui, ó. Esse é o conhecido. É um músico 3 dedos. Chama o 3 dedos lá. E às vezes ele isso sabe que é o tocar. problema. Mas quem sabe tocar valoriza só isso. Uau. Esse que é o X. É. Porque o tangedor, ele não sabe tocar. Ele sabe atrair a presença de Deus. Ele está naquele ambiente, no ambiente de busca. É o cara que eu gosto muito assim de eu preciso de um tangedor junto comigo quando eu prego. Entendeu? Eu preciso. Porque Deus habita no meio dos louvores. Tem um lugar onde Deus habita no meio dos louvores. Amém. E não está uma coisa separada da outra. Só que o cara tem que ter uma perspectiva profética disso. Não pode estar lá alienado, o cara pregando. O cara fazendo. Lá. Não, acho que foi ontem. Terminei de pregar. Aí o pessoal tudo. Normalmente não é lá só. O pessoal de música é muito abafado. Abafado é um termo. Abafado, sei. Um termo de Minas Gerais. Afobadão. Né? Afobado, abafado. Qual música agora? Qual música? Eu vejo, tem muito isso mesmo. Entendeu? Quando o cara não fica dentro do culto, ele aí fica alienado. Fica pior. Nossa. Aí o cara mais me atrapalha do que me ajuda. Porque dá aquela impressão que o senhor falou, onde você estava? Entendeu? Aí, isso aconteceu ontem de manhã até. Sério? Aí assim, aquele hábito de músico. Ele não está fazendo nada. Solfejando. Isso aí atrapalha pra caramba. Mano, ainda mais quem prega e é músico. E saindo no PA o som. Eu falei assim, ó. Só estralei o dedo. Por quê? Porque eles não têm essa perspectiva. Cara, o cara, ele tem a responsabilidade de trazer a presença junto comigo. De conduzir o povo para lá. Entendeu? Sim. E eu, assim, eu funciono assim. Posso estar errado, tem gente que faz diferente, e tá tudo certo também. Mas assim, chega naquela hora, não pode ter, o cara não pode ficar abafado, afobado. Mano, faz a caminha aí, fecha os olhos e sente o rio. Navega. Sente o rio, espera o rio fluir. Porque o rio vai correr, mano. Entendeu? A gente só vai cooperar com o rio. A gente tem que seguir o fluxo do rio. Eu não vou controlar o rio. Criar o rio. Não vamos criar aqui a direção para onde o rio vai. Isso é ser profético. Sim. Não tem... Mas isso é uma preparação. Tem que ser antes. Que você não cria o ambiente profético na hora. Você sente ele antes, você cria ele antes, você gera ele antes. Ô Apóstolo, tem uma parada muito automática no meio dos músicos. Eu não sei como é que era no tempo do senhor para escolher canções. Por exemplo, chega aqui a galera segunda-feira. Qual que é as músicas de domingo? Qual que é as músicas de domingo? Tá todo mundo abafado. Não pode ser assim. Eu vou lá, mexo assim, lá e pego essa música aqui. Como assim, cara? Hoje, assim, com essa perspectiva
de você buscar encharcar antes, né? De você fazer isso. Nas igrejas americanas, essas igrejas como Elevation e tal, é tudo muito bem programado, né? Eu não sei se isso é um caminho que deve ser feito sempre, mas não acho um caminho errado também. Uhum. Eu sou aberto para qualquer coisa. Mas essa coisa de improvisar, não, o espírito vai fazer e tal. O improviso, ele é fruto de gente despreparada, Preguiçosa. porque não gosta de ensaiar, não gosta. Ainda que você tenha um set list de 20 músicas, 30 músicas, tal, uma coisa assim, que na hora o líder de louvor vai tocar qualquer coisa e a banda vem junto. Eu funcionava assim, entendeu? Sim. Sempre funcionei assim. Então tinha um set list, tá aqui, ó, isso aqui. A gente tocava bem, mas eu tinha uma gig animal, os meninos eram embaçados, que eles eram muito bons. E eles eram muito clicados musicalmente e espiritualmente. Eu trazia todo mundo, não vou dizer na ponta do chicote e na ponta da espora, mas tinha que, porque músico assim, é folgado, né, cara? Antigamente era pior. E uma dica que o senhor dá aí para quem lidera esse mundo chamado o líder de louvor, assim, né? Por Então, que o senhor putz, daria de dica, assim? Porque lidar com música, e nós falamos no último episódio, se você não assistiu, vai lá assistir, sobre o músico ser diferente. Mas e como que o senhor vê essa questão de liderança e que dicas o senhor daria e como o senhor vê isso? tem uma coisa interessante assim no que o Davi ele tinha. Ele é que o tabernáculo como é que eu poderia dizer assim? A, essa ideia de assembleia solene, ela dentro da música no tabernáculo era um pouco diferente e no templo também. Porque os músicos ficavam 24 horas por dia ininterruptamente dentro do templo. Não tinha plateia, não tinha auditório, não tinha painel de LED, não tinha luz de LED, não tinha aquela coisa porque as pessoas estavam perante o Senhor. É esse que é o que se a equipe de música entende isso, ele vai transformar aquele período de ensaio em momentos De adoração. de adoração. Ou ela vai ter um ensaio técnico dela, que é importante, que ela tem que saber fluir, e muitas vezes isso aconteceu comigo, no ensaio virava uma chapação, que acontecia muito. Mas você tem que alinhar a equipe para esse tipo de ambiente. Que no caso do Davi, ele estabeleceu os turnos 24 horas de adoração. Então os caras iam para dentro do templo cumprir o turno de adoração deles. A gente não tem como fazer isso hoje, mas a gente tem que criar assim pode dizer assim, uma metodologia onde você tem que preparar a turma antes, espiritualmente, preparar a pessoa tecnicamente. A equipe tem que ir redonda, cheia de Deus e pronta para fluir em Deus. Como lá na Elevation, é 18 minutos o período de louvor. 18 minutos. Mas os caras sobem no palco cheios.
É bem eficiente o negócio. E a igreja também tem, aí vem a ideologia da igreja. A igreja tem um alvo de ganhar gente. Então tudo que eles criam é para ganhar vidas. Falei para você do Ministério Infantil, né? Uhum. É a mesma coisa. Eles chegam 2, 3 horas antes. Eles entram numa sala, todos os professores do infantil, do que trabalha com criança, e ficam lá 2 horas encharcando, cara. Quando eles vão cuidar das crianças, eles cuidam daquelas crianças dentro de um ambiente profético. No berçário, é uma doideira. No berçário tem uma, 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 uma lista de declaração. Foi até o pastor Gilson que me contou isso. Uma lista de declaração profética que enquanto eles estão trocando a fralda da criança e alguma coisa, ou dando mamar alguma coisa, eles estão fazendo, declarando aquelas verdades. Meu Deus. Você vai ser pá, mas carregado de graça, de favor de Deus, cara. Entendeu? Por isso que os caras crescem. Hoje é uma das igrejas do mundo mais ricas do mundo. E isso para mim é punk. Então, tipo assim, uma dica que o senhor daria pros líderes era esse encharcar. Tem que encharcar. E a terceira coisa, você quer ver? Eu tenho que ler esse texto, que eu até separei ele aqui para a gente ler ele. Em 2 Crônica, Segunda Crônicas 25, aliás, em 1 Crônicas 25, ele fala uma coisa interessantíssima. Diz assim: todos esses estavam sob a direção, respectivamente, dos seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus. Então, os símbolos, alaúdes eram os instrumentos deles. Diz assim: estando Asaf, e Deus me deu porque a palavra Asaf significa, Asaf vem de Aca, né? Ou asa, de cura. Então, ele é, ou Akaf, né, que eles falam, né, na língua hebraica. Ele tem, o Asaf foi escolhido porque ele era um agente de cura. Até o nome do cara tem entendimento profético. E o nome dele também significa agregador. Porque o líder, ou o ministro de louvor, ele tem que ser um cara que agrega as pessoas e não discrimina. Então, nesse sentido, o que ele precisa ser? Ele tem que ser um ponto de convergência, não um ponto de divergência. Ele não pode ser um cara polêmico. Tem que ser um cara que traz todo mundo, que dá valor para todo mundo. Né? Que é uma coisa. E o Asaf, ele foi separado para ser, entre 38 mil levitas, ele foi o cara separado para ser o líder. Por quê? Porque tem que ter uma razão, né? Aí vamos lá. Eles estavam debaixo das ordens do rei, tanto Asaf como Gedutum. O número deles, juntamente com seus irmãos, e na minha tradução, instruídos no canto do Senhor. Agora vai piorar. Todos eles mestres. Então não é o Zé Ruela tocando. Eles eram instruídos no canto do Senhor e eram mestres no canto da casa do Senhor. Quer dizer, quem fala que a técnica não é importante, ele está desinformado. E a maioria está desinformada. Então a pessoa não quer estudar,
não quer se aprimorar. Vou dar um exemplo disso. Vamos pensar assim, na pior das hipóteses. É tocada uma música que você não sabe tocar, ok? Que você não tem hábito de tocar. Quando a pessoa ela sabe, ela tem harmonia musical, ela tem teoria musical, ela sabe que é uma escala tônica, ela sabe que é uma escala pentatônica. Então, porque a música é matemática. Sim. De uma nota dentro daquela escala harmônica, Tem os graus. ela vai para outra nota musical. É básico isso. Agora, quem não conhece isso, bicho, vai ficar caçando a música no ouvido. E mesmo porque a pessoa quando toca de ouvido, ela tem assim uma aptidão musical maior que os outros. Mais aguçada, né? Mas ela precisa estudar, porque ela não sabe o que ela está tocando. E na hora que é necessário que a pessoa ela toque alguma coisa, igual às vezes eu vou num lugar, você sabe tal música, então é no tom tal. Já acabou. Si bemol. Os bemol pega todo mundo, né? É. E aí vem o lance do worship. Isso daqui da corte. O worship emburreceu os músicos. Porque o cara não sabe tocar. Aí ele escolhe timbre, pedal, para timbrar as poucas notas que ele sabe fazer. Mas se ele tiver que tocar mesmo, ele não vai saber. Que é um ri, é uma. Então, o worship, assim, se você vai nos Estados Unidos, os músicos lá, aí o brasileiro absorveu o lance do worship. O baixo só precisa ter 2 cordas. Você bota um baixo de 6 cordas, 5 cordas, o cara não precisa fazer. Nem precisa. Nem precisa. Porque o cara, isso vai emburrecer o músico. E aí a pessoa. Porque é fácil, é simples, é 4 notas, 3 notas, é coisa básica. E o que muda? O tipo de timbre que ele usa na pedaleira dele. Só. Só que nos Estados Unidos, de onde nasceu esse estilo musical, os músicos lá são muito bons. Nossa, já muda tudo, né? Porque eles são bons e entraram nesse lugar. Mas não porque eles emburreceram. Aí a galera pega aquilo que eles acham que tá funcionando e aí começa a usar e dá certo. E é facinho. Só isso. que não buscaram o restante do que eles buscaram para chegar naquilo ali. O cara pega a palhetinha para tocar aqui contrabaixo. Bom, 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 bota um chapéu para dar um estilo, um style, né? Aquele som de palheta dói lá no na minha baixista alma. odeia que toca palheta, né? Porque isso é de quem não tem habilidade. Quem não sabe fazer. Gente, os músicos aí, se é que você tá assistindo, né, músico? Você tem que assistir esse podcast aqui. Isso aqui é para toda a igreja, mas os músicos aqui... O cara tem que saber tocar. Ele tem que saber teoria musical. Ele precisa saber. E dependendo da igreja aí chega um pastor convidado. Mano, vamos tocar Desemboca um vaso. Não sabe. Não sabe tocar.
Nosso irmão, ex-assembleiano ali. Enche de azeite. Não sabe tocar. Enche de azeite. Uma vez o Silvano me colocou nisso aí. Você tá doido, é bom pra caramba. Tem que saber. Entendeu? Aí o cara tem que ir na... Vai tocar ainda a harpa. Isso acontece, é mais difícil. Entendeu? E as irmãs da Ou do Assembleia. cantor cristão, ou do cantor cristão. Meu sogro adorava a hino do cantor cristão. E ele tinha um diapasão na voz. Oh. E afinando a galera. Ele dava o tom. Não, esse não. Nossa, cara. É muita Meu coisa. sogro era engraçado, mas ele regia coral, né? Baixão, né? Eu acho que o que acontece Entendeu? muito, às vezes, no Que serviço é isso. o lance, que são os 4 pilares. Eu tenho escrito no meu livro, você compra o livro, você vai. São os 4 pilares, que é o serviço, a submissão, obediência, o profético, que vem com a buscar unção, o mergulhar em Deus, a vida devocional do músico, do cara ter uma vida devocional, ter intensidade, ser intenso, ser chapado, entendeu? Para ele se movimentar em Deus. E o último, técnico. E a técnica. Unção e técnica. Não adianta o cara ter unção e não ter técnica. E não adianta ter técnica e não ter unção. Aposto. Bom, acredito que o pessoal de casa deve estar super impactado. A gente está falando sobre o servir de modo bem amplo, trazendo alguns pontos um pouco mais específicos, mas eu tenho certeza que você já deve ter sido muito abençoado e entendido que existem muitos pilares que são importantes para a nossa caminhada cristã e também para que a gente possa melhorar a nossa compreensão sobre o que é verdadeiramente o servir. Não é sobre fazer algo apenas, mas é sobre entender o que se faz, por que se faz. Tem um livro, eu não sei o nome, que fala assim que nós precisamos ser a pessoa certa, fazendo a coisa certa, no lugar certo, por razões certas. É isso aí. Porque é isso que se perde muito. Bom, a gente vai chegando ao fim desse podcast, porque não dá pra gente falar, que se a gente fosse conversar aqui, amados, tem assunto. A gente tá falando aqui de um homem de Deus que tem muita história para poder agregar e é uma pena por um lado e um privilégio por outro, porque não dá pra gente aprender tudo, a gente teria que viver pelo menos 30 anos de ministério com ele. Mas não sei tudo também não, tem muita coisa, as coisas mudaram muito, né? Nesse tempo mudou muito, a música mudou muito, mas a essência dos princípios eles não mudaram. Amém, aleluia. Eu acho assim, que todo líder de louvor, né, falando aqui para a turma aqui, todo líder de louvor precisa ser um homem chapado. Então, quando Davi era assim, o tabernáculo, quando a Bíblia diz que ele vai restaurar o tabernáculo de Davi, não é somente a tenda que Davi preparou, não é só o ambiente, o lugar que ele preparou, não foi só a preocupação em trazer a Arca da Aliança, é mais do que isso. Quando Uzá morreu, a frase de Davi é muito forte. Ele assim, temeu Davi naquele dia ao Senhor e disse: como eu trarei até a minha arca do Senhor? É a pergunta que todo músico precisa fazer, todo ministro de louvor, de adoração na casa de Deus precisa fazer. Como eu vou trazer até a minha arca do Senhor? Como é que eu vou trazer a presença? Como? Porque sem ela, bicho, é só música. E é chato pra caramba, cara. Bem chato. Um louvor de meia hora sem graça de Deus é muito chato. Tem hora que, assim, só para... Tava quase terminando, né? Não. Fica à vontade. Mas tem hora que você olha na cara de quem tá cantando assim, o cara tá cansado. Aquela falsa
Pseudo-espiritualidade, né? falsa profundidade, falsa devoção. É só um olho fechar. Você não vê expressão de vida, Meu Deus. da vida que está dentro da pessoa, ou da vida que está fluindo dentro da pessoa. É só música. Pessoa rígida, sem expressão. Eu não estou falando para a pessoa ficar lá. Presença de palco, né? Presença, não é nada disso. Né? Quem não tem a vida tem que enganar mesmo. Nossa. Eu queria terminar, vocês são prova. Eu ia terminar, mas eu não tô nem aí também se você... Mas não Deus é sabe, Deus sabe. Não é sério isso. É muito sério. É muito sério. E é uma pancada pra todo mundo. A Você gente olha tem lá, que se observar aí, nisso. aí a igreja olha para uns caras desses assim. O cara tá... Oh, meu, me convence. Pra cima de mim? Entendeu? Nossa. E meu é Deus. chato, cara. E as pessoas É percebem. chato. Aí, e quando é aqueles louvor de 40 minutos, bicho, aí fica pior. E isso aqui é um alerta, né? A maior parte dos pastores deixa isso acontecer. Eu intervenho. Como? Eu não vou dar um toco na pessoa, mas eu vou chegar com o microfone, pego o microfone e vou orar. Vai ficar carregando o elefante no braço, Fica pesado. só para cumprir tabela de 4, 5 músicas. E hoje tem outra coisa. Louvor tem que ser com tempo e não com quantidade de músicas. Eu penso da mesma forma. É tempo. Eu penso da mesma forma. Mano, você tem 30 minutos, 30 minutos. Tem 30 minutos para fazer o céu descer aí. Eu penso a mesma coisa. Se você estiver bem encharcado, vai do primeiro, com 30 minutos você mata a nota. Mas sem o favor de Deus, 30 minutos é muita coisa. Amém. Eu acredito muito nisso. E antigamente era 45, uma hora, né? Não, eu quando eu comecei a tocar, as pessoas falavam assim, não, são 5 músicas. Tá, e se cada música tiver 15 minutos, acabou. Exatamente. Eu sempre, quando eu vou, tenho isso aí. a oportunidade de ir numa igreja, eu falo assim, quanto que é o tempo que é para ministrar? Ah, então, normalmente a galera tem tantas músicas. Não, fala qual que é o tempo, que hora que o pastor vai pregar. Pra eu saber, porque eu não vou ficar ali. A gente tá para servir a igreja. E é uma outra coisa. O líder do culto é o pastor. Seja o pastor sênior da igreja e o músico está lá para servir ele. Exatamente. Servir a visão da igreja. Exatamente. Aí muda. Muda totalmente. Servir a visão da igreja. Servir aquele povo. Então, eu estava olhando um podcast, eu não posso falar o nome da pessoa porque pode dar B.O. Eu tenho que tocar com a caixa no ouvido, porque perde o timbre. E papai falando, Vi esse vídeo. Bota a caixa na sua casa lá e bota lá. Quer dizer, aí ele tem que ouvir o timbre, fica uma bagunça, cara. É músico antigo, né? É músico muito antigo. É viciado. Falando aqui. Aí vem a galerinha do worship. Ele é músico, ele não fone. É. Ele criticou o fone. Vem a galerinha do worship com fone. Não tem nada a ver com worship. Mas não tem nada a ver. Tem a ver com a igreja. Tem a ver com a igreja. Aquele barulho infernal. É quase que infernal. É. De repente eu estou até exagerando aqui, né, Santo? Nossa. Mas eu entendo o que o senhor está falando. É aquele barulho, aquela bagunça. Para amaciar o ego, eu quero ouvir o timbre. Eu tenho Mas que ouvir o espera timbre. lá, a gente não serve a igreja? Timbra a guitarra no fone aí, cara. E põe no seu fone. Agora tem as mesinhas. Tem. Entendeu? Do Avalon, da Behringer, tem. Pô, as interfaces, se quiser lá, pô. Eu também concordo com isso. Eu acho Põe o que você quiser. Quando eu vou numa igreja, eu falo justamente isso. Eu posso falar assim, ó, eu falo pra banda, gente, ó, que nem eu tava tocando num lugar que a bateria não tinha aquário. E pra igreja isso é insuportável.
Aí eu falei pro menino, antes da gente começar a Aí o tocar, eu cara é falei, amado, mão de marreta. falei, mano, obrigado por você ter vindo, pô, o cara é crente. Mano, só segura a mão, porque é o seguinte, eu até curto, a gente que tá na barulheira, a gente gosta de som. Só que a gente tá servindo a igreja. E tem que pensar na pessoa que tem problema de... que é mais velho, tem negócio Eu no tenho que ouvido. tomar Tem que cuidado tomar pra falar, porque cuidado, senão cara. eu vou expor gente, né? Assim, o cara chegar na igreja, na sua igreja, fala assim, "Ô, posso, a gente vai tirar o aquário, a bateria do aquário?" Fala assim, aonde? Na sua casa você vai fazer isso, né? Você tá maluco? O aquário é para isolar o som, por causa que a gente está aqui por causa das pessoas. É por causa de Deus, Exatamente. cara. Então, são coisas assim, porque a pessoa fala assim, porque eu sou músico, no meu caso. Não, ele entende que ele é músico, não tem nada a ver. Eu sou pastor de igreja. E é ensurdecedor essas Não. coisas. Ainda mais aqueles pratos de Eu 22, estava cara. lá, eu estava agora lá numa igreja, lá em Belo Horizonte, muito amigo meu. Eu falei, ô santo, a guitarra do cara, o cara é muito bom guitarrista, mas a caixa da guitarra estava tão alto, cara, que você só viu a guitarra. Aí eu falei Aí, para ele, cara, você tem que isolar essa bateria, você precisa tirar esse monte de cara, limpa esse palco aí, é muito barulho, cara. E uma igreja assim mais antiga, tem várias pessoas idosas. exatamente. Entendeu? E a Exatamente. pessoa idosa, ela até é intolerante a ruído. Fica mais sensível, né? O ouvido. Exatamente. Agora, um show é aberto, ambiente aberto. Aí tem que pôr Ah, ração. bota pressão, pô. Aí tem que pôr ração. Por exemplo, lá na Lar, lá em Patinga, embaixo do palco tem 8 sub. Toca o baixo, a pessoa quer vomitar. 8, né? Mas Deus amado. tem a pressão, tudo. Porque você botar pressão não é volume alto. É É pressão, a é a qualidade. qualidade do som. Você sentiu grave, você ouviu grave, mas você está aqui, para o pessoal que é de som, né? Eu quero ouvir a minha voz cantando. Eu quero ouvir a minha voz cantando. E quando o cara não ouve a voz dele, bicho, aí senta, sai do culto, vai sentando, fica aquele monte de gente sentada tal. Porque, porque o Ministério do Louvor é para tocar para a igreja cantar. Não pra si mesmo. Entendeu? É para conduzir a igreja, para servir a igreja, entendeu? E tem um ministro lá que conduz esse povo à adoração. E que ele tem que estar sensível a isso. Eu acho que deu já, né? Gente, Ai, vocês perdão. veem que tem conteúdo aqui, eu falei. Aqui sempre tem conteúdo. Caiu. Olha só. Sempre temos conteúdo, graças a Deus. Amados, a gente vai ficando por aqui. Posso muito obrigado mais uma vez por tudo isso que foi dito aqui. A gente não programa nenhum script, a gente vai sempre da forma mais natural possível para vocês poderem sentir essa verdade de uma conversa sincera, porque tem tanta gente fake, tem tanto script, tem tanta coisa, e a gente tá querendo fugir um pouco disso. Eu até falei desde o último episódio, eu falei assim, ó, ele falou, só provoca. A voz falou assim, só provoca que eu vou. Tem que ser uma coisa E eu assim, né? queria, para finalizar de verdade, prometo, que o senhor desse aí considerações finais para a igreja, uma última mensagem, e a gente então encerra. Então, eu não Sobre o sei. servir. Ah, eu não sei nem o que considerar finalmente aqui, o que, que é mais, Libera. né? Eu acho que a gente está vivendo um tempo assim que nós precisamos ser mais intensos em Deus, né? Acho que assim, eu viajo bastante, assim, eu vejo isso, né? A importância de você trazer de volta a igreja para o lugar dela. Então, a gente parar um pouquinho de muita coisa motivacional e a gente devolver a cultura de oração para a igreja, devolver a cultura de jejum para a igreja, devolver. A igreja precisa aprender a fazer isso, entendeu? Ela precisa fazer isso. Agora,
Eu preciso me dedicar a isso, né? Os líderes precisam se dedicar a isso. Você que é líder de música e tal, assim, gastar tempo em ensaio, mas gastar tempo fluindo, orando junto com eles, em vez de ensaiar antes, em vez de ensaiar 1 hora antes do culto, você gastar essa 1 hora e meia, 2 horas, para estar num lugar quieto, para orar em línguas, para fluir, para se encharcar de Deus, né? A igreja precisa, assim, a partir do ministério de adoração, né, criar uma sala de oração, criar uma sala de adoração, né, criar uma rotina de devoção na igreja de 24 horas, entendeu? Criar dentro daquela sala de sexta para sábado. O Ministério do Louvor precisa fazer isso. Porque eles são as pessoas que estão no altar, mas não estão no altar. Entendeu? E tem que buscar isso. Eu acredito que é isso. A gente devolver isso para a igreja. Só isso. Amém. Só tudo isso, amados. Gente, agradeço mais uma vez você. Se você gostou muito desse episódio, comenta aí qual parte mais te impactou. Tenho certeza que vai ser muitas. E coloca o curtir aí, porque quando você curte, quando você faz tudo isso, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e ele pode divulgar para mais pessoas. Amém? Envia para um irmão da igreja que precisa assistir esse episódio todo. E se você não assistiu o outro, volta lá e assiste. As demais informações sobre o livro do apóstolo e todas as outras coisas vão estar na descrição desse vídeo. Então você nos acompanhe, siga as nossas redes sociais, acompanhe os nossos conteúdos e não se esqueça, ame o Senhor e sirva a Ele. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Obrigado, apóstolo. Tamo junto. E tudo de bom sempre. Amém. Tchau, amados. Beijão.